A despedida depois de 2 meses de esperança na recuperação. Foi enterrada a prefeita de Doverlândia, que caiu durante uma cavalgada. O presídio de Planaltina passa por uma vistoria. Já foram 3 tentativas de rebelião desde que o prédio foi inaugurado, há quase 2 meses. E a droga muito bem escondida para entrar no presídio de Porangatu. Maconha e crack estavam aí dentro, ó. Você vê a partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. 6 horas e 44 minutos. Jornal Anhanguera, segunda edição, começando hoje um pouco mais cedo com as principais notícias da sua cidade, da sua região. Foi enterrado no fim da tarde, o corpo da prefeita de Doverlândia, Zilda Rezende. Ela morreu 2 meses depois do acidente durante uma cavalgada na cidade. O luto pela morte da prefeita de Doverlândia estava estampado no rosto da população e na porta dos comércios da cidade que estavam fechados. Zilda Rezende Araújo Machado, conhecida como Zildinha, tinha 49 anos. Foi vereadora e, em 2016, eleita prefeita de Doverlândia. Zildinha era uma pessoa muito humana, muito popular e muito querida por todos. A vice-prefeita de Doverlândia lamentou a morte da amiga. Uma pessoa iluminada, sabe? Uma mulher que não deixava se abater por qualquer situação. Zildinha sofreu um grave acidente ao cair de uma mula enquanto participava de uma cavalgada nessa avenida da região central de Doverlândia no dia 31 de agosto deste ano. Devido à gravidade do acidente, ela foi encaminhada para um hospital de Goiânia. Depois de quase 2 meses internada, Zildinha morreu na tarde de ontem em Goiânia. O corpo da prefeita foi velado na Igreja Senhor Bom Jesus, em Doverlândia. Uma pessoa muito humilde, né? Dedicada à população de Doverlândia, muito honesta e trabalhadora. E um carro cheio de maconha capotou hoje à tarde na GO 206, em Cachoeira Alta, no sudoeste de Goiás. O motorista teria furado o bloqueio do COD, que é o Comando de Operações de Divisas. E na perseguição, o motorista perdeu o controle da direção, capotou o carro, você viu, ficou completamente destruído. E aí os policiais encontraram lá dentro cerca de 700 quilos de maconha. Segundo o COD, o carro vinha do Paraguai, o motorista, depois desse acidente, conseguiu fugir. A polícia está fazendo buscas. O carro tinha sido roubado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E o homem foi preso em Jataí com porções de maconha escondidas, sabe onde? Na cueca. A polícia militar disse que as 9 porções de maconha já estavam embaladas e prontas para venda. Com um homem de 22 anos, a polícia também apreendeu uma balança de precisão e uma faca. O preso já tinha passagens por roubo e receptação. Um adolescente de 14 anos morreu depois de levar um choque elétrico num lava-jato em Quirinópolis. Breno Ferreira Alves estava descalço e teria pisado num fio energizado. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. A Polícia Civil está investigando o caso. Moradores de São José dos Bandeirantes, cidade que fica às margens do rio Araguaia, estão há 2 dias sem energia. As lojas da cidade tiveram que fechar as portas. E como é uma cidade turística, o prejuízo, segundo os comerciantes, é muito grande. Bom, a Enel disse que a energia já voltou em São José dos Bandeirantes e que a falta de luz por lá foi por causa da chuva forte que derrubou árvores e também fios. Situação do estádio Mozar Veloso do Carmo, o único estádio de Rio Verde que está completamente abandonado. E, além do estádio, outros 2 ginásios também estão em situação precária. Antes, esses espaços esportivos eram de responsabilidade do Estado. Refletores danificados quase caindo. Nós tivemos o cuidado de solicitar junto ao Corpo de Bombeiro uma vistoria atualizada. As 4 torres de iluminação, não só os cabos da iluminação em si, mas os cabos dos para-raios, todo o aterramento dos para-raios não estavam no lugar. Bancos quebrados, arquibancadas sem pintura. Com a chuvarada, a infiltração ficou visível.
As catracas já não servem mais para uso. Já no vestiário não tem iluminação. Essa é a situação do estádio Mozar Veloso do Carmo, em Rio Verde. Ao lado, mais um problema: o ginásio Jerônimo Martins. Na portaria já dá para ver a situação de abandono. O alambrado já nem existe mais. Está tudo acabado, está esquecido. Esse outro ginásio também está sem manutenção há bastante tempo. Olha só, as janelas estão quebradas. O local até poderia ser usado por crianças aqui do bairro, mas só fica fechado. O Ministério Público entrou com ação pedindo melhorias nesses locais. Antes, esses espaços esportivos eram de responsabilidade do Estado. Só que depois de uma cessão de uso, a manutenção passa a ser da Prefeitura. E existe também, já em andamento, um processo em que se tenta a doação dessas áreas e dessas benfeitorias para o município, para que a partir de então o município assuma total responsabilidade. O secretário de Esportes disse que um levantamento já foi feito para saber o que pode melhorar nesses locais de imediato. E a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer disse que o Estado ainda está avaliando esse pedido de doação do estádio e também dos ginásios para a Prefeitura de Rio Verde. Disse que desde abril desse ano a Prefeitura é quem tem a responsabilidade de fazer as obras de manutenção. Uma mulher foi presa tentando entrar com droga no presídio de Porangatu. Difícil até acreditar o jeito que ela inventou para fazer isso. Não conseguiu, né, Ana Paula Moreira? Muito boa tarde para você. Boa noite, Ana Paula. A polícia conseguiu decifrar, né, esse plano dela aí na hora que ela tentava entrar com a droga. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Muita criatividade, né? Ela tentou entrar com droga escondida dentro de ovos. Bastante criatividade. Era dia de Cobal, o dia que os familiares levam, né, mantimentos para os presos, quando essa mulher de 33 anos tentou entrar levando alimentos aí para o marido que está detido na unidade prisional. Foi quando os agentes prisionais desconfiaram do nervosismo dela e fizeram uma revista mais minuciosa nesses alimentos. Foi quando eles descobriram esses ovos e, para surpresa, desconfiaram pelo peso, né? E para surpresa abriram e viram que tinha droga lá dentro. E um tinha porções de maconha e no outro mais de 90 pedras de crack. Então ela foi presa em flagrante, levada à delegacia da cidade e na delegacia ela negou o crime, né? Mas não adiantou, ela já foi presa também, está no presídio da cidade e vai responder agora por tráfico de drogas, Luciano. Você imagina aproveitar esse dia de compras, né? E imaginar que a polícia não vai fazer nenhum tipo de vistoria mais específica, justamente num dia que as pessoas estão passando com mais alimentos. Bom, obrigado, Ana Paula, bom trabalho para você. Olha, a coisa não está fácil não. Em Goiás, mais de 400 mil veículos estão com pagamento do IPVA atrasado. E isso, claro, diminuiu a arrecadação. O governo está resolvendo, então, propor uma negociação. Assunto para Liz Mendes, ao vivo de Anápolis. Com a gente, as pessoas vão ter mais facilidades, quem tiver com o imposto atrasado. Ô, Liz, boa noite. Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, tem um descontão para o pessoal aí que está com dívidas, né, com o Detran. Quem tem dívidas, por exemplo, com os impostos, como o IPVA e o ITCD poderão ser pagos, essas dívidas poderão ser pagas com até 98% de desconto na multa por atraso. Isso para pagamento à vista, e esse é só um dos benefícios ofertados para a população durante a semana de conciliação fiscal do Detran em Goiânia, que vai do dia 4 ao dia 8 de novembro, das 8 horas da manhã até as 6 da tarde. As dívidas também vão poder ser parceladas em até 48 vezes. Nesse caso, o desconto vai oscilar aí conforme o número de parcelas, por exemplo, 48 meses, 70% de desconto na multa, 24 meses, por exemplo, 77% de desconto na multa, e o parcelamento, né, o valor mínimo da parcela é de R$100, mas o mais impressionante é o volume da dívida, que, como você falou, 430 mil veículos possuem dívida de 236 milhões de reais aqui em Goiás, referente ao IPVA atrasado. Luciano. Como você disse, né, a multa vai atrasando, quer dizer, e aí ela vai tendo reajustes aí, e aí chega esse valor impressionante, como você acabou de nos informar. Liz, muito obrigado. Rápido intervalo agora, 6 horas e 53 minutos. A gente volta com informações de uma vistoria no presídio de Planaltina. A gente te conta já já.
6h54, estamos de volta. Um homem morreu afogado hoje à tarde em Catalão, no sudeste do estado. Ele estava nadando nessa represa aí da cidade e cerca de 1 hora depois o homem foi encontrado já sem vida pelos bombeiros. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal de Catalão e ainda não foi identificado. Olha, uma comissão da OAB fez uma vistoria no presídio de Planaltina de Goiás, e aí eu vou chamar a Ana Caroline Mota. Ela foi até a cidade e tem mais detalhes, então, dessa vistoria. Ô, Ana, porque tem uma preocupação, né, em relação a esse presídio. Primeiro, porque ele é considerado aí de segurança, né, e ao mesmo tempo teve falhas aí com tentativas, por exemplo, de vários bandidos tentando escapar. Boa noite. Exatamente. Boa noite, Luciano. Boa noite para você, boa noite a todos. E esse foi o motivo da vistoria. Essa inspeção durou aí cerca de 2 horas, né? Nossa equipe esteve no local e o objetivo é justamente apurar algumas denúncias. Segundo um dos membros da comissão, denúncias de maus tratos e também uma denúncia específica de que presos e seus advogados de defesa estariam sendo vigiados durante as conversas, que até então são particulares, né? Luciano, como você disse, esse presídio é de segurança, lá estão presos que são considerados de alta periculosidade. Foi inaugurado no dia 2 de setembro e desde então 3 registros de tentativas de rebeliões já foram registradas, né? A última no final de semana passado, nós mostramos aqui uma confusão, né? Parte dos detentos se revoltaram contra um grupo de agentes penitenciários, mas a situação foi resolvida. Bom, tem reclamações de maus tratos, outras denúncias. O resultado deve sair em 10 dias e será divulgado pela Diretoria-Geral da OAB. Luciano. Vamos acompanhar esse laudo então, né, Ana? Muito obrigado, bom trabalho também para você aí em Lusiânia. E olha, ontem nós mostramos aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição, que a falta de energia estava prejudicando a produção... Opa! Agora eu estou aqui, a produção de energia. A câmera deu uma rodadinha aqui, mas já estamos enquadrados de novo, então. A produção de energia no distrito agroindustrial. A gente quer saber se essa situação normalizou, porque tinha empresa lá com prejuízo até de R$50 mil. Vou chamar o Paulo César. Oi, Paulo, boa noite para você. Como é que está a situação hoje, hein? Boa noite, Luciano, e a todos. Olha, Luciano, foi normalizada sim, a energia elétrica retornou e a subestação de água lá do distrito agroindustrial de Agre foi restabelecida, então com isso não foi necessária a paralisação aí das 26 indústrias que funcionam no distrito. Então com isso o serviço hoje foi normal. Já naquela indústria de ração que teve que transferir aí as operações dela para a cidade vizinha aqui, para Bom Jesus, e que estava tendo um prejuízo de R$50 mil por dia, a ANE confirmou também que a energia foi retomada, mas nós não conseguimos confirmar com essa empresa se as atividades já voltaram a funcionar normalmente aqui em Itumbiara ou se ainda continua sendo feita na cidade vizinha e tendo que trazer para cá. Um outro problema que a gente teve aqui em Itumbiara também, que vem afetando principalmente o comércio, aconteceu na quinta-feira da semana passada, quando um transformador estourou na região central. Hoje, esse transformador parece que também foi resolvido o problema. Nós conversamos durante o dia com os comerciantes e eles disseram para a gente que até agora, no começo da noite, não faltou, mas a energia não teve mais queda. Então é isso, Luciano, a gente vai seguir acompanhando porque tem tido bastante problema por aqui de queda de energia. Eu volto com você no estúdio. Isso pode refletir realmente em prejuízos, né? Obrigado, viu, Paulo? Agora, nossa imagem do dia é de uma turma que quer salvar, vamos chamar assim, os piquis de Goiás, os super-heróis aí, esses são os Vingadores Goianos, na tela aí para você ver, os Vingadores do Cerrado. Tá reconhecendo? Não dá para ver não, ó, é o Thor, o Capitão América, o Hulk, o Doutor Estranho e... Cadê o Homem-Aranha? Olha lá, surgindo, ó. Tem direito à mesma trilha sonora do filme da Marvel. Eles surgem aí de dentro de uma cachoeira e começam então a fazer as poses que lembram os personagens, né? Detalhe para as armas, você viu que são feitas em boia, graveto, até um chapéu serviu de escudo. Essa brincadeira dos amigos aqui de Goiânia já tem mais de 1.200.000 visualizações na internet.
Quero te lembrar agora que faltam 10 dias para a participação do meu colega, o Matheus Ribeiro, na bancada do Jornal Nacional, né, nas comemorações de 50 anos, Goiás sendo representado aí na bancada, Goiás que sempre leva para a tela do Jornal Nacional assuntos que marcam a vida, né, das pessoas. Então chegou a hora, vou aqui na câmera fechada para te falar mais pertinho aí, chegou a hora de relembrar esses momentos na nossa retrospectiva JN. Dezembro de 1996, o sequestrador Leonardo Pareja comandou a maior rebelião da história de Goiás. 40 pessoas foram feitas reféns, entre elas juízes e jornalistas. Nós estamos como refém dos presos, não deixaram a gente sair da cela. Maio de 2012, um acidente aéreo envolve policiais civis de Goiás. A fazenda onde o helicóptero caiu tem mata fechada e isso deve dificultar o trabalho. 5 delegados, 2 pilotos e o principal suspeito de uma chacina em Doverlândia morreram. Mais de 30 assassinatos que desafiaram a polícia. Em outubro de 2014, Tiago Rocha ficou conhecido como o serial killer de Goiânia. O vigilante Tiago Rocha, assassino confesso de dezenas de pessoas em Goiânia, deu uma entrevista à repórter Patrícia Bringel. E a primeira vítima que você fez por alguma motivação? A motivação era a raiva mesmo. A cultura de Goiás virou tradição na tela do Jornal Nacional. As tochas vão iluminar o caminho destes 40 homens de túnicas coloridas. Encapuzados, eles representam os soldados romanos à procura de Jesus Cristo. E a preocupação com a recuperação de nascentes virou exemplo para o país inteiro. A água só voltou a aparecer aqui porque o fazendeiro cercou a área. Uma nova floresta encheu de verde o que parecia deserto. Vale a pena a gente investir, né, porque isso aqui é para o futuro, né? E tem gente de todas as idades participando do hashtag Mateus no JN. Vamos ver o vídeo? Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo pro Mateus. Fala, beijo, Mateus. E hoje a gente vai terminando com imagens ao vivo de Tumbiara, se despedindo.